Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Great Night Sports, o segundo dessa temporada. Estou aqui acompanhado dos meus amigos para falar um pouquinho de NFL, NBA e um pouquinho de futebol americano e basquete nacional, que tem alguns destaques. Então, primeiro, chamar meu brother que está sempre aqui comigo, Valdô. E aí, Valdô, como é que tá? Fala, meus queridinhos e queridinhas, beleza? Beleza, Zug? Cara, sempre bem, né, cara? Principalmente que tem futebol americano, tem basquete, então a gente sempre está bem, né? Porque esporte é vida e é muito gostoso de comentar e conversar e passar um pouquinho para vocês que estão em casa acompanhando o Great Night Sports nesse segundo episódio, junto aqui com o nosso queridíssimo amigo cabeça de ferro do Steelers, né? Rodrigo Dornelles. Fala Valdô, fala Zug, pessoal, vamos para mais um programa aí, mais um Great Night Sports. Hoje com muito amor no programa, né? Muito suave. Hoje é o dia do parece que é... Como é que é? Love's in the Air. Isso, o dia dos namorados americanos, Valentine's Day. Valentine's Day. Muito amor hoje, muito amor. Maneiro. Os destaques que a gente vai trazer hoje, então, para você que quiser acompanhar aí durante o programa. Primeiro a gente vai falar um pouquinho se o Denver Broncos deveria ser rebaixado da NFL depois da tristeza que foi o resultado contra o Miami. Vamos falar um pouquinho também dessa questão que está acabando com o Twitter dos esportes americanos, que é o Travis Kelce versus Taylor Swift, que está rolando o contatinho ali. Vamos saber se eles são um novo Gisele Brady. E também vamos falar um pouquinho da era do amor que está começando em Green Bay. Vamos falar também do Thursday Night Football, que teremos a semana Lions versus Packers, um clássico no Lambeau. E falar um pouquinho do basquete, discutir um pouquinho da entrada, ou possível entrada do Iguodala no Hall da Fama e o caminho do LeBron para passar o Oscar Schmidt na pontuação. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso e também, no final, trazer o destaque do futebol americano nacional e do NBB. Então, para começar, já vou puxar essa primeira pauta aqui, galera. Miami Dolphins fez 70 pontos, 12 posses, 10 touchdowns. Um negócio absurdo, parecia que estavam jogando flag football ali com a defesa, famosa defesa do Denver Broncos, que sempre foi famosa. Será que qual o lado da história que está certo? Será que o Miami está muito afinado? Será que a defesa do Broncos não é mais a mesma mesmo? Será que o Sean Payton não está com controle do vestiário? O que vocês estão achando desse começo? Cara, eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Principalmente esse ataque do Miami que a gente falou no episódio 1, que é um absurdo, né? Isso que o Waddle não jogou. É detalhe, o principal detalhe, né? Então, e a defesa do Broncos vem sendo muito criticada. Sean Payton, eu acho que se ele não der aquele incentivo dos caras baterem nos jogadores, como ele fazia no Saints, né? Acho que não funciona muito, né? Então, eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu acho que o Denver Broncos está uma bagunça que só, né? O único possível coisa que está acontecendo lá em Denver sei lá, um racha de grupo, porque não pode ser, porque tem peças boas. O Russell Wilson foi é um QB elite, né? Não vem jogando bem, mas é um QB elite. Tem recebedores bons, né? E a defesa acabou, porque sempre teve uma qualidade de defesa e a defesa está muito mal coordenada, né? Inclusive falaram isso alguns americanos, né, alguns insiders americanos falaram que a defesa do Broncos está sendo pessimamente coordenada e que eles deveriam mandar embora o coordenador defensivo essa semana, né, Dornelles? Cara, eu acho assim, qualquer time que leva 70 pontos tem que olhar para dentro, pensar, repensar, ver o que tá errado, porque alguma coisa tá muito errada, né? 70 pontos é muita coisa. Foram 5 touchdowns aéreos, 5 touchdowns corridos, então não é nem uma falha de um dos lados da defesa, né? É tanto pelo ar, como pela terra, como de qualquer jeito. O Tua fazendo mágica ali, mas vamos combinar que tomar 70 pontos, né? Eu tava esperando chegar depois da partida, vir a coletiva de imprensa ali, chegar alguém do Denver Broncos já anunciar ali que o novo técnico do Denver Broncos é o senhor Valdemar. Cara, essa é ótima, cara. Era só isso que tava faltando ali, porque já vai embora já, começa a reestruturar, vamos tancar. Sim. E vamos para a próxima temporada. Porque, 70 pontos é muita coisa, né, Denver Broncos?
Será que deveria ter um rebaixamento aí na NFL? Vamos mandar o Denver Broncos pro college? Cara, eu acho que a parada do Denver, o mais impressionante é porque esse ano parece que o ataque está conseguindo mover um pouquinho mais as correntes que o ano passado. Então o ataque está começando a funcionar. Eles têm capacidade ali com o Russell Wilson, como você falou, talvez um border Hall da Fama, quase um Hall da Fama, de fazer 25 pontos por jogo, 20 a 25 pontos por jogo. E, cara, com uma defesa, como historicamente foi a do Broncos nos últimos 3 anos, eles iam ganhar 8 jogos na temporada, 9 jogos na temporada, mas com uma defesa porosa. E, cara, eles têm Patrick Surtain Jr., que talvez seja o melhor cornerback da liga. Esse que é o problema. Tem um ótimo cornerback, mas o resto dormindo. Não funciona, né? Mas sobre essa questão que você levantou do rebaixamento, cara, eu acho que seria interessante para todas as ligas americanas terem rebaixamento. A gente já viu o caso, eu acompanho bastante o beisebol também, cara, você vê casos de times terríveis, que não poderiam estar ali durante anos seguidos, tal. Então, eu acho que talvez pudesse ter uma concorrência nessas franquias, mas é muito difícil também, por ter donos e tal, acho que é muito difícil acontecer. Porém, se tivesse, eu acho que tem pelo menos uns 3 times de college que eu acho que poderiam subir ali. O que viu? você colocaria ou da no... XFL, né? Tem Da a XFL XFL do Mineiro Jogar The pra Rock. XFL? Tem a Canadian também. né? Tem a Canadian, faz alguma, né? É que o problema é que a Canadian é bem diferente o jogo, né? É um outro futebol, né? Então, Trazer um Toronto pra NFL, ali como tem na NBA, né? Exatamente. Começar a puxar alguém ali. E talvez o Broncos desse ano seja candidato, mas tem times historicamente que seriam mais candidatos, né? Se pegar o Cleveland Browns, por exemplo, ele já podia ter caído algumas vezes. Os Detroit Exatamente. Lions violentos. Os Detroit Lions, o próprio Bears dos últimos anos aí que tá bem complicado, tá bem... viu só? Eu sou um visionário. visionário. Miami Dolphins, há alguns anos, a gente poderia dizer isso também. Exatamente. E hoje fez 70 pontos. Eu acho que muito dessa rotatividade da NFL e desse sobe e desce aí também faz parte de não ter um rebaixamento, porque tá todo mundo ali estável. Próxima temporada vou estar na mesma liga, tenho que apenas me reestruturar, buscar peças diferentes ou te dá tempo infinito, comissão técnica. Né? Exato, você não tem essa preocupação, vamos dizer, né, de não estar na NFL, perder verba ou algo assim. Monetariamente também é dividido tudo igual. Claro que você não tem a mesma exposição, mas existe um teto de gastos, então ganhar muito ou ganhar um pouco menos também não faz grande diferença. E também passa por isso, né? Essas franquias que a gente citou, mesmo as que não têm sucesso dentro do campo muitos anos seguidos, continuam sendo profitable, continuam sendo sustentáveis financeiramente. Porque o equilíbrio financeiro é muito grande. E essa é a vantagem das ligas americanas que eu gosto, que é do draft, né? Porque daí você renova, você vai de ano em ano, né? Tem até algumas equipes que não sabem fazer draft, mas você tem a chance de renovar. Aí é incompetência, né? Então né? daí é incompetência. É o que eu digo do Chicago Bears, que poderia ter pego o Mahomes e pegou o Justin Fields, né? Não, pegou o Trubisky e depois errou de novo. O Trubisky, pegou o Trubisky e depois errou de novo no Justin Fields, que eu quis trocar no meu fantasy, a galera reclamou, tá aí, ó. Agora tá aqui comigo. Eu fiz a troca com o Darnelles aí. É aquilo que eu digo pra vocês, eu confio no meu grupo. Mas a parada do Justin Fields é que, saindo um pouquinho do script, mas não dá pra ver nenhum desenvolvimento nele no caminho dele que ele fez inteiro até agora. Então, acho que a esperança é bem baixa pro pessoal do Chicago Bears mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, então. Cada um cita um time de college que acha que poderia... Que, obviamente, a gente está falando de uma diferença física muito grande. Então, isso aqui a gente está só no mundo da oposição. Só tá, no mundo do faz de conta ali do videogame. Perfeito. Obviamente, mas cada um cita um time de college, então. Vamos lá. Quer começar aí? Não, por gentileza, os mais bonitos. O mais fácil vai sair rápido. Eu poderia ir, provavelmente é o mais óbvio, que é muito dominante, mas hoje eu iria puxaria a Georgia para NFL e deixa lá, vamos ver o que acontece. O complicado é subir na divisão do Broncos, né? Esse que é o problema. Subir pra tomar ataque. E aí o buraco é mais embaixo também, né, cara? O Eagles é quase a defesa de Georgia, né? Eles têm 6 jogadores de Georgia, né? O Eagles é quase uma Georgia, aí, né? se você pegar, também, né? Se você pega os jogadores de Georgia que estão na NFL e montar um time... Aí a gente já começa a fazer uma outra figura, né? Sim, que também é um exercício legal, né? Pegar os caras
que foram draftados das universidades e montar os times Eu acho que, históricos da NFL. inclusive, assim. já dá pra anotar pra nossa off-season aí, Dornelles. Vou deixar anotadinho que senão esse é a um gente tema bom pra gente brincar. Senão a gente deixa passar. É. Mas vai lá, quem que vocês puxariam? Cara, atualmente, uma segunda força ali, eu tinha pensado em George, que é o mais fácil, né? Mas uma segunda força tá difícil, porque hoje em dia todo mundo nivelou, mas eu ainda levaria Alabama, que é tradicional. O Saban faz um trabalho maravilhoso em Alabama e não tem... Por mais que esse ano não esteja com aquela mesma potência, pô, é só você ver, tem 3 QBs elite ali. Um nem tanto, mas na NFL os 3 são titulares, né? Sim. Então, que é o Tua, o menino Mac Jones e o Jalen Hurts, né? Jalen Hurts. Então, eu achei iria de- que o óbvio seria o Alabama. né? Pra mim seria o primeiro Alabama. o segundo. Eu acho que é mais hoje Georgia, cara. É que Georgia, no momento, tá... Bicampeão e tá indo pro tricampeonato, que tá Mas muito forte. eu queria muito ver Alabama na AFC East, para ter Nick Saban contra o Bill Belichick. Com o Bill Belichick, seria Os legal. dois GOATs, né? Os dois Os dois maravilhosos. E você, Zug? Quem que você Palpatine. levaria aí? Cara, vocês pegaram as duas faculdades que seriam as primeiras opções. A minha terceira opção seria uma faculdade que chega muito, mas que tem altos e baixos em vez dessas duas que são mais estáveis. Eu pegaria Clemson. Acho que é uma faculdade que também forma muito jogador. É bem absurdo a quantidade de jogadores. Tem também um following parecido com a Alabama e Georgia, que é meio americano inteiro. Então tem nos Estados Unidos inteiro torcedor dessas faculdades. E acho que teria um público muito bom, venderia bastante camisa. Então acho que Clemson é uma opção bem boa para entrar ali também. Tem mais algumas, Flórida talvez pudesse ser. também. Oklahoma Sooners. Oklahoma. Texas, são faculdades muito fortes. Texas seria legal, cara. Texas eu acho que seria o novo Dallas também, né, cara? Porque Texas Texas Longhorns seria legal, muito legal. Não, e Texas é de Austin, que é um centro comercial muito importante exatamente. de Texas também. Então, Eu colocar gostaria, pra- eu gostaria do Florida Gators, né, cara? Eu como torcedor, e que tem... E nesse exercício aí de você montar um time histórico, pô, Flórida já cedeu os irmãos Pounce, Sim. né? Aaron Hernandez. Aaron Hernandez. Tem muita gente, o Tim Tebow, Deus Tebow, né, Tebow. cara, que Tem jogou no Broncos. Tem um especial no Netflix rolando ali do Florida Gators, né? Tem. Sim. É muito... Eu tô pra assistir ainda, mas é legal, porque o problema de Flórida é ser Flórida, que é um centro de maloqueiragem. Até tá Tem um aí. histórico, tem um Essa é a histórico. pegada, acho que, do documentário da Netflix, né? Que é o Untold, aquele. Entre o campo e o crime, entre o crime e o acho que campo. se eu não me engano é esse o nome. Acho que até tem citações ali ao Aaron Jones, né? Ou é da época dele ali também. Sim. Última coisa de college que eu vou falar, prometo. Kansas tá 4-0, tá, pessoal? Só pra vocês ficarem espertos que esse universo ele tá Já chegando aí. deixei separado aqui um assunto pra gente tratar, a expansão da NFL na off-season também, né? Eu já pensei em um time em Londres, Austin, né? eu Agora- já pensei em alguma outra Inclusive, coisa. agora que estão falando do jogo no Brasil, né? A gente pode Pois é. Uma expansão internacional. Pô, isso é legal, hein? Se rolar, eles estão analisando, né? Tem Brasil e Espanha. Pra ter o próximo jogo, O né? próximo jogo. Daí Madrid, São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, eu iria de São Paulo ali. Eu iria É o no... centro. acho... Ou Maracanã, né? Imagina se É que colocar- eu acho que pra atração da televisão americana, tudo o Rio de Janeiro é Rio de importante, Janeiro é porque bem importante. chama mais atenção. Mas pra conforto dos visitantes, São Paulo seria... Talvez estruturalmente provavelmente- Morumbi, né? Não, e eles estavam. Porque não tem o. Allianz, acho que eles estavam Não, eles estavam entre o Allianz Parque e o impressorão lá do Corinthians. Itaquera. Eu imaginei Itaquera. que fosse Morumbi justamente pelo espaço da tamanho. sideline. Porque, É verdade, como você mas só disse. que eles não. É mais. O Morumbi é um estádio antigo, não é o formato arena. E daí o Itaquerão lá, eles têm uma área maior de escape do que o Allianz. Então, eles Então daí a estão. gente descarta o Maracanã, provavelmente. Não, o também. Maracanã era um dos mais fortes. Por ser Maracanã, né? É igual o Estádio Azteca, né? É igual o Azteca, mas tipo, o Morumbi foi meio que descartado. O Azteca ainda tem aquele formato retangular, né? O Maracanã. Ele continua redondo, né? Redondo, né? Ovalado. Oval, né? Isso. Aí eu acho que fica mais também, porque você tem o escape nas linhas de fundo, né? Sim, exatamente. Então um pouco mais, assim como o Morumbi, né?
Olha, eu odeio ser clubista aqui, pessoal, mas eu vou ter que chamar um pouquinho do Kansas City Chiefs, porque é o time que tá na moda, tá na Mas tela. não tá nem na pauta. Ah, tá na pauta, sim. O Kansas City na primeira semana tomou aquele susto, perdeu um time qualificado até do Lions, de 1 ponto em casa, e agora parece que reencontrou ali, o ataque tá reencontrando, a defesa talvez seja a melhor defesa da era Mahomes. Mas a grande história não quer dizer nem defesa, nem ataque, nem shutout, que quase foi. A grande história de Kansas City essa semana foi que a Taylor Swift foi assistir o jogo do Travis Kelce depois do convite dele, assistiu do lado da mamãe já, então o negócio já tá ficando sério quando vai conhecer a família. Vocês acham que esse é o novo caso Gisele e Tom Brady de casal da NFL ali, de propagandas e tudo mais? Seria legal, cara. Eu acho a Taylor Swift uma pessoa... Ela, como cantora, um absurdo, né? Sim. A gente é inegável. E ela tem uma vibe diferenciada, né? E daí você via ela vibrando no jogo. E o Travis Kelce estava tentando dar umas pedradas ali desde o Super Bowl já. Sim. E agora o menino Mahomes ajudou, né? Sabe aquele amigo, fala com ela lá, né, cara? Fala com ela pra mim. Então, o Mahomes fez o meio de campo ali e acabou que... Cara, é legal. Eu acho muito legal, muito diferenciado, até porque não tem uma notícia extra-campo hoje em dia que esteja hypada, assim, né? Não, e quando é uma notícia positiva é bom também. Exatamente. Tá campo negativo, pô, amor, tudo bem. Cara. É amor. Até Falei que ia ter terminar. amor no programa hoje. Cara, eu acho que assim, ó, entrando bem na alma da fofoca, a gente tem que respeitar algumas prateleiras ali de casais, né? Que a NFL já viu. Hoje eu diria que a gente tem que esperar um tempinho, né? Pra ver quanto tempo que vai ter esse affair ali. Mas ela já tava com a sogra, né? Então vamos dizer que já tá um bom caminho andado aí pra gente começar a considerar. A Mama Kelce é uma fofa também, né? É uma das melhores figuras que a NFL apresentou nos últimos anos. Ela é muito engraçada. Mas a gente tem, consolidado o casal Russell Wilson e Ciara, pra mim, Forte. ainda uma prateleira acima dos dois. E Maravilhoso. Tom Brady e Gisele, que tá acima. Porém, a separação deu uma manchada no negócio, né, cara? Pô, separou, e aí? Até onde que pesa pra sair do negócio? Não é mais casal, né? É verdade, talvez não esteja mais classificado, né? Mas assim, foi por muito tempo, né? Pra gente, inclusive, a Continua, Gisele é brasileira, né, cara? Pô. Pra mim, continua. Né? E agora que ele parou, podiam voltar, cara. Pois Mas, agora que tá mais tranquilo. Vamos voltar. Tem também o casamento do Aaron Rodgers com o ego dele, né? Que a gente não falou. É verdade. Esse é o mulherengo da galera, né, cara? Pô, esse rodou bastante também. Esse aí não vai se amarrar muito rápido. Mas eu acho que queria o trazer relacionamento mais firme e duradouro de todos esses, com certeza, é Aaron Rodgers e seu ego. Esse vai longe. Mas eu queria saber de vocês a opinião porque o Mahomes, depois do jogo, deu uma entrevista ali falando que estava procurando o Kelce porque tinha que fazer um touchdown, porque sentiu uma responsabilidade. Obviamente brincando, obviamente de maneira leve. Vocês acham que isso pode criar uma pequena distração ali dentro do Chiefs? Pode criar algum tipo de desacordo dentro do ataque do Chiefs, dessa máquina? Eu não acredito. Voltando no assunto do casal, só para dar só mais um adendo, a gente esqueceu do Odell Beckham Jr. com a travinha também, né? Na travezinha, que teve pedido de casamento e tudo. E é um cara que também teve distrações extra-campo que acabaram um pouquinho com o New York Giants do nosso amigo Valdô, né? Mas eu não acredito que seja uma distração. A gente vê aqui nos próprios outros casais citados aqui, nunca foi uma distração. Eu não considero que, por exemplo, a Gisele Bündchen tenha sido uma distração, mesmo que ela tenha dado declarações algumas vezes sobre os jogos ou sobre o Tom Brady. O cara ganhou 7 Super Bowls com... né? Não foram todos como casal, né? Com a Gisele, ele ganhou antes, né? Mas, vou falar o quê, né? Distraiu nada, né? Eu acho que só ajudou. Claro que é novidade, Taylor Swift é muito hypada, né? Tem muita gente que é fã da Taylor Swift que agora está descobrindo quem é o Travis Kelce também, né? O que é uma loucura no nosso mundo, né? Acontece, né, cara? Mas eu não acredito que seja uma distração. Eu acho que talvez nesse momento seja até uma boa distração, porque o time está em processo ainda, né? Tá com muitas peças diferentes, um ataque um pouco instável, né? O Travis Kelce voltando a jogar, ficou ausente na primeira semana, e o Mahomes tendo que distribuir bolas para caras que não são muito confiáveis hoje no ataque. Então talvez seja até uma boa distração, a gente só fala em Kelce e Taylor Swift, enquanto eles estão lá treinando e trabalhando para na próxima semana provavelmente amassar mais alguém.
Eu já acho que pode ser uma distração, porque justamente por isso, o Kansas não vem no momento 100%, né? Você conta com o menino Tunney, que é uma bomba relógio, você não sabe o que ele vai lançar daqui a pouco. E eu acho legal pra caramba o casal, putz, tô torcendo, cara, mas pode ser uma distração, por quê? Porque daí os holofotes inteiros vão virar pra isso. Entendeu? Pô, o casal. Daí, primeiro drop do Travis Kelce, pô, tá andando muito com a Taylor Swift. Então pode ser uma distração, cara, isso sem sombra de dúvida. Vamos ver se o Travis Kelce tem a cabeça, né, cara? Ele é todo brincalhão, ele é todo divertido. Então vamos ver se ele consegue manter a cabeça no lugar para não desfocar ali, cara. Pô, ele é um dos melhores tight ends da história da NFL, já sem sombra de dúvida. Mas eu espero que não seja, mas pode ser, né? Então vamos ver os próximos capítulos aí, as próximas músicas, né? Então, a Taylor Swift tem uma mania de que quando ela termina um relacionamento, lança um CD bom. Então, o perigo é esse. Mas eu acho que... Cara, a gente tá falando de Patrick Mahomes e Travis Kelce. A gente tá falando de dois caras que em 6 anos garantiram uma entrada no Hall da Fama. Na minha opinião, eu acho que na opinião geral hoje em dia já. Então... eu acho que distrair ali é um pouquinho difícil. Esses dois, talvez, como você falou, a mídia toda levando para um lado, o ego do receiver, que a gente sabe que o ego dos receivers é meio grande, querem aparecer um pouquinho. Então, talvez possa vir nesse ponto, mas eu acho que os dois conseguem segurar os pontos ali, ainda mais com o Andy Reid. Inclusive, eu queria trazer mais um ponto do Chiefs, que tá rolando algumas faltas do John Taylor, o right tackle do Chiefs, por causa de alinhamento. E o Andy Reid declarou que pode estar rolando um pouquinho de perseguição da liga em relação a isso. Eu achei interessante porque não é um técnico que costuma falar e reclamar muito de arbitragem, então eu achei que era um ponto válido para a gente falar um pouquinho também. Cara, você tá na dúvida do alinhamento, eu que já joguei de left tackle, cara, dá uma olhadinha pro right guard, pro left guard ali, né? Ou você tá de qualquer tackle que você tá, dá uma olhada, dá um passinho para frente. Mas eu tenho visto que a arbitragem vem marcando muitas faltas, né? Não só de alinhamento, mas vem marcando diversas faltas que anteriormente não era marcado na liga. Eles deixavam correr um pouco mais o jogo. Então, às vezes, o Andy Reid pode estar certo, porque, como você disse, não é um cara que reclama, não é um cara que fala de arbitragem ou que reclama de jogador. É o cara mais sossegado do mundo. Então, pode ser que ele esteja certo, né? Acho que é bom que não ser um chorão, às vezes, que né, quando você reclama, realmente escuta. Né? É um choro mais sincero, vamos dizer, né? Justificado. Mas, cara, é impressionante como entra ano, sai ano. A arbitragem da NFL continua na pauta, né? Você que acompanha o Brasileirão, não é só aqui no Brasil que tem esses problemas de Exatamente, né? Você que joga FABR isso. Também, que reclama da arbitragem, cara, o problema o problema é mundial aí, cara. E vou dizer, lá tem VAR desde sempre, cara. E exatamente. Não adianta nada. Muitas vezes os caras olham no vídeo e erram. Muita falta pra mim, mais uma vez, outra temporada, mais uma falta, muitos erros de Roughing the Passer também. Isso está acontecendo de volta. Cara, pelo amor de Deus, que chatíssimas faltas sem cabimento nenhum. Nessa última partida dos Steelers, o Minkah Fitzpatrick fez um sack lá que ele foi limpo, correu limpo da secundária direto. Ninguém nem encostou nele, ele foi direto no Garoppolo. Mas aquele abraço que todo mundo gostaria de dar no Garoppolo. E ele levou um Roughing the Passer porque ele deu uma baixadinha na cabeça, assim, porque ele fez o tackle como ele é ensinado a fazer o tackle, né? Mas aí, deu uma beliscada do capacete, assim. Cara, tem umas coisas que não tem cabimento. Às vezes a gente vê os caras fazendo esforço para não cair em cima do quarterback. Quando você vai sacar o quarterback, você tem que pegar ele, abraçar ele, dar um beijinho e botar ele para dormir, né? Obrigado, senhor. E se ele lança a bola, você tem que se jogar pro lado, você pega um TJ Watt, que é muito rápido, como que o cara vai parar de ir reto? É difícil, cara. Você tá bem próximo ali, cara, então é bem complicado, cara. Eu acho que eu também concordo aí com essa linha aí que estão marcando, muito preciosismo para cima do QB. Eu sei que é o jogador mais importante, é um dos jogadores que é mais bem pago na liga, né? Que é uma joia valiosa para as equipes, mas,
Tem que tomar. Um contatinho ali é moralizador, né? Futebol cara? americano ainda. Futebol né, americano, pessoal? Pelo cara. amor de Deus. Exatamente. Você tem equipamento para te proteger. Exato. Falando desses dois times que a gente falou até agora no começo, a gente falou um pouquinho do Dolphins e do Chiefs. Eles vão jogar na semana 9 em Colônia, na Alemanha. E essa semana também estava rolando um burburinho no Twitter da galera, pô, a NFL errou de não mandar esse jogo para lá. Eu acho que é completamente o contrário, né? Se você quer mostrar um produto bom para um novo mercado, eu acho que não tem times melhores, porque vai ser provavelmente um festival de ponto de um lado pro outro desse jogo, que vai ser bem absurdo, né? Principalmente o menino Tua jogando com estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Pô, aquele passe foi maravilhoso dele, né, cara? O passe sem olhar, cara, foi... E o Patrick Mahomes, que é um mágico. Então, como você disse, Zug, para você mostrar um produto bom, de qualidade, num mercado novo, pô, não tinha jogo melhor, cara. Pelo amor de Deus, cara. É, semana 8, semana 9? Eu acho que é semana 9. Semana 9, vamos lá. A gente tá na semana 3. Indo pra 4, certo? Certo. Se eu não tô maluco, é isso. Ainda tem bastante coisa pra rolar até lá, né? Claro. Mas a gente veria hoje o melhor quarterback da temporada, que é o Tua, contra o melhor quarterback da liga. Da história. Quer dizer, da liga, desculpa. Que é o Mahomes. Então, pô, com certeza é um produto de exportação ali, né? Uma amostragem para os alemães. Alemães. Para os alemães, maravilhosa, né? Isso, apesar de que eles já gostam bastante. Já, né? já. Não precisa, eles Alemão, sabem que o negócio é bom. Minutos. A Alemanha que tem muito... Tem o campeonato alemão, inclusive tem um jogador do Brasil jogando no campeonato alemão, que é o Patrick. Que não é a Bundesliga. Não é a Bundesliga, né? Tem o Patrick... O Patrick, que era o Patrick Oliveira, que era aqui do HP Futebol, é o running back lá na Alemanha, joga no Berlim, agora eu esqueci o nome do time. Tem o Vitor Giron, do Rio de Janeiro, que também joga num time na Alemanha. Então, eles gostam bastante de futebol americano lá. Quando na experiência da NFL Europe já tinha um time lá que era bem forte de torcida e tal, acho que é um caminho bem legal que a Liga tá Mas vai ser me tira uma dúvida, vai ser na casa de quem? Esse jogo? O Chiefs abriu mão de um... Vai ser mandante? Quem vai ser mandante? O Chiefs. Né? Eu acho... Aí que tá, né? Aí que a gente entra em detalhes. Aí o Kansas City Chiefs é bem prejudicado. Bem prejudicado. Exatamente. Em um jogo que pode definir esse de 1. Né? Pode mesmo. A primeira... Principalmente mais pro final da temporada. Já. A primeira posição da AFC. Pode definir se o Chiefs joga em casa, uma final de conferência contra o Miami Dolphins, ou se o Miami Dolphins vai jogar em casa. Então, assim... Por outro lado... dá pra dizer que não é muito acertado. E a gente competitivamente falando. A gente já sabia que o Miami Dolphins vinha forte para a temporada. Então poderiam ter trabalhado de uma outra maneira. Coloca um time forte para jogar, mas talvez contra outro que em qualquer lugar você meio que prevê o resultado. Talvez de outra conferência, por exemplo, que daí não vai afetar tanto o seeding. Né? Perfeita colocação. Contra outra conferência, um time que você, sem desrespeitar ninguém, mas que esteja uma prateleira abaixo, que você acha que ele... Bom, o Chiefs contra um outro time da NFC lá, contra um Bears. Cara, vai ganhar em qualquer lugar. Vai ganhar em Chicago, vai ganhar em Kansas City, vai ganhar no Rio de Janeiro, vai ganhar em Colônia, vai Pereira, ganhar se colocar, vai ganhar. Couto Pereira, vai ganhar de qualquer jeito. Então, cara, aí não interfere muito e você vai mostrar uma Mahomes internacionalmente. Né? Tem um ponto. Mas eu acho que o Goodell, no momento, com o desenvolvimento da liga, tá pensando mais no que mostrar ali. Porque, com certeza. É isso que eu ia falar. Porque, cara, vamos lá, vai ser um jogo de alto nível. E o Dolphins teria a possibilidade de ganhar em Chiefs ou em Miami ou em qualquer lugar. Esse Dolphins atual tem a possibilidade. Mas concordo com vocês também, cara. Poderia ser um jogo... mas só que daí entra naquele negócio. Seria um jogo vendável? Entendeu? Mas você acha que o alemão não ia no jogo, cara? Cara, vai. Você vai de qualquer forma. Mas se você tem os dois melhores QBs no momento da liga jogando, você pode cobrar mais, você vai vender muito mais cerveja lá, né? Então... o atrativo é muito maior, né? Se tiver Denver Broncos e Chicago Bears no... eu iria. Você vai beber mais do que se tiver Chiefs e Dolphins, porque você não, só assim pra ver o jogo. Chiefs e Dolphins você vai querer ver em São, pelo menos. Exato. Mas eu acho que tem também um fator que a gente tem considerado a televisão.
porque esses jogos europeus geralmente são de manhã, e principalmente na costa oeste dos Estados Unidos são bem de manhã, tipo 9 horas da manhã o jogo passa. Então, costa leste? Costa leste, na Califórnia, costa leste. Costa oeste, né? Oeste, Oeste. perfeito. Costa oeste. Então tava certo e errei. Então, eu acho que para esses mercados, a NFL também pensa em ser jogos atrativos para poder levantar um pouquinho os números da audiência, que são muito importantes para contratos e todas as outras coisas do futebol americano da NFL. Não. Quem sou eu para falar alguma coisa comercialmente Exatamente. da NFL, né? Então, Não. A liga mais próxima do Eu, mundo. como sou publicitário, eu já pensaria em levar Chiefs e Giants, né, cara? Eu Que são acho os dois maiores times da América. eu acho um pecado, mas vai, né? Fazer o Vamos quê? seguir aqui falando de amor. Vamos para nossa segunda pauta aqui. Em Green Bay, rolou uma virada espetacular do Love ali, carregando. Jogou, acho que 3 quartos sem vontade, sem aparecer. Parecia que eu estava vendo Justin Fields, inclusive. E, de repente, no último quarto, ele parece que incorporou ali os grandes quarterbacks do Green Bay e virou o jogo. Vocês acham que pode ser um começo de uma história para terceiro seguido Hall da Fama, ou pelo menos Pro Bowl ali e primeiro time de All-Pro do Love? O que vocês acham desse desenvolvimento dele nesse momento? Cara, Pode ir por gentileza. eu comecei a ficar um pouco assustado com essa virada do Jordan Love. As notícias que a gente tinha de off-season eram de que o time realmente era dele, poderia dar certo ou não dar certo, mas que ele tinha o comando do time completamente. Então ele chegou em 2020, né? A gente está em 2023. O draft dele foi 2020. Já está ali há algum tempinho, né? Já conhece a turma, ficou ali no banco, respeitou enquanto estava o Aaron Rodgers. Ali o Aaron Rodgers chegou a falar que não ia treinar ele, que não era função dele, que não sei o que, né? A mesma coisa que o Brett Favre fez com ele, diga-se. Sim. Mas o cara ficou ali no banco, esperou, teve a oportunidade, ganhou o time, ganhou o respeito dos companheiros. Trajetória bem semelhante à do próprio Aaron Rodgers, né? Que também sentou e esperou no início da sua carreira. E, cara, um pouco desse paralelo eu faço mais uma vez com o Aaron Rodgers nesse início de carreira. No início dos jogos como titular do Aaron Rodgers, eu achava ele um bom quarterback, mas com alguns problemas, assim, um pouco instável, o que é muito natural. E ele virou o que virou, né? Por mais que seja o ego e não seja um cara tão agradável, assim, né? De lidar. Conviver. O cara é um monstro, um baita jogador, Hall da Fama, histórico, um dos melhores de todos os tempos. E começou a me assustar que o Jordan Love pode seguir o mesmo caminho. Eu tô bem propenso a acreditar que ele tem essa oportunidade ali. E aí vai ser muita sorte e competência do Green Bay Packers, que o Brett Favre foi draftado em 1991, ficou ali até 2004, até 2006 mais ou menos, né, quando ele saiu. O Aaron Rodgers nisso foi draftado em 2005, e aí lá se vão 32 anos. Imagina você ter 32, 40 anos seguidos com 3 quarterbacks e os 3 quarterbacks Hall da Fama, vamos dizer, projetando uma carreira positiva do Jordan Love. Cara, isso é inacreditável e não existe em outra franquia uma sequência dessa. A grande questão é, se o Jordan Love realmente seguir esse caminho, se tornar um dos melhores da liga, aproveitar ele mais do que foi aproveitado o Brett Favre e Aaron Rodgers, né? Sim. Nesses 32 anos ganharam 2 títulos. 2 Super Bowls só, 2 títulos. O grande problema é assim, né? Eu vejo o Jordan Love com uma joia rara hoje em dia de QB, porque ele aproveitou essa passagem de bastão também, coisa que não aconteceu no Steelers, que o Big Ben falou, não, eu não vou ensinar ninguém também, não era muito de ensinar. Ele ficou ali, por mais que você não ensine, o Big Ben ainda continuou e, passaram outros QBs ali no banco do Steelers que não deram certo. E o Pickett ainda tá engrenando, né? E já o Jordan Love, não, ficou quietinho lá, cara, não fez alarde, ficou tranquilo, né? Aproveitou lá, por mais que ele não era ensinado pelo Aaron Rodgers, ele tava vendo a mecânica do cara. Ele tava do lado de das lendas do futebol americano. Então, eu acho que ele foi de boa, respeitou o processo, tranquilo, e tem tudo, né? Como o Dornelles falou, cara, ele tem o time na mão.
Eu também via essas notícias, cara, que ele tinha um time na mão. Todo mundo gostava o ataque gostava dele. Já do Aaron Rodgers, não, né? O Bakhtiari tinha falado, pô, cara, ainda bem que ele foi embora. Não, o final de carreira dele foi, pô, últimos queria anos resolver ali. tudo sozinho e descascava os caras, e o único amigo dele era o Devante Adams saiu, aí ficou ainda um pouquinho de Randall Cobb, tanto Eles que levou o trouxeram. Randall Cobb, né? Mas, cara, ele não tinha nenhum amigo ali, vamos dizer, né? Ele não Pois gostava é. de ninguém Eu acho gostava dele e tá tudo certo. Eu acho que são tipos bem diferentes de liderança ali, porque o Love parece ser um cara que realmente se importa com conquistar o vestiário ali, ser um líder assim, e o Aaron Rodgers era um líder mais porque era o melhor jogador que tinha ali. Então, Exatamente. você segue porque só... Exemplo, basicamente, né? Você segue pelo exemplo. No próprio Chiefs, o Chiefs respeitou o processo, né? Exato. Do Alex Smith, cara, por mais que o cara era uma das figuras mais agradáveis, né, cara, que todo mundo, né, viu cara. jogando no São Francisco, depois no Chiefs, cara, pô, todo mundo ficou com o coração partido quando ele arrebentou a perna. E o Mahomes soube respeitar o processo também, então foi ali, ficou de fora. Então eu acho que o Jordan Love pode ser, vamos colocar ali um primeiro passo ali, um Pro Bowler, né? Então, para depois ali um Hall da Fama. Mas tem potencial. Sim. Tem potencial e a gente tá vendo E isso o que eu acho mais interessante é essa tendência de alguns times de segurarem os caras, porque eu acho que um quarterback médio pode se tornar um quarterback bom com 1 ano ou 2 anos sentando ali, esperando, correndo o practice squad que eles falam, então fazendo o time de scout lá para simular a defesa e tal. Então eu acho que, cara, é uma coisa que alguns times poderiam considerar, então, principalmente nessa classe de quarterbacks que a gente teve agora, do Anthony Richardson, do Stroud e do Bryce Young. Nenhum dos times escolheram fazer isso. Eu acho que isso pode... O Bryce Young já tá perdendo o jogo por machucado. Tipo, o Richardson já teve uma concussão. Então talvez... Não de habilidade só, mas esses caras também têm que saber se proteger, também tem que saber várias coisas de um comando de um ataque. A própria condição física, né? Que 2-3 anos treinando numa equipe da NFL e ganhando minutagens em alguns jogos já decididos, alguma coisa assim, você vai se adaptando fisicamente à velocidade do jogo, mas ganha massa muscular mesmo. Faz um trabalho muscular com o cara para ele aguentar a paulada. É exatamente isso que eu ia falar, cara. A questão física, né, cara? Que é diferente. Cara. Pô, o cara sai do college, no college ele não tem a mesma pegada da NFL, né, cara? No college ele tá jogando, ele tá praticamente dedicado a jogar, sim, mas ele estuda, ele é um jovem que tá na universidade. Exatamente. Na NFL o cara faz aquilo ali 24 horas por dia, né? 100% do pensamento dele é aquilo. E ele é uma coisa diferente, é um profissional, né? O cara do college não é profissional. Mas eu acredito, se fosse para cravar, eu vejo muito potencial no Jordan Love para seguir o caminho, uma liderança por amor, né? O time do amor. Seguir o caminho aí dos antecessores e quem sabe se tornar um quarterback Hall da Fama também. E a gente viu que alguns times, eu não sei, veio uma onda de um tempo para cá que os times não estão respeitando. A maioria dos times não estão respeitando isso. Daí a gente viu com o Kyler Murray, que ele assumiu, já foi, não é um jogador alto, não é um jogador físico, né? Mas é necessidade, eu chamo isso. Foi necessidade. Desespero do GM. Esse que é o Não problema. medo de perder emprego, né? Exato. Esse que é o problema. Os caras não estão... O Richardson, que você disse, cara, é um cara forte. Ele sofreu uma concussão, mas ele é um cara forte. Desde Flórida eu já acompanhava ele. Cara, é um QB muito bom. Eu falava, cara, ele vai chegar em algum time da NFL e vai assumir o time. Porque ele é líder, ele tem esse perfil de líder e fisicamente muito forte. Pô, lembra quando o Daniel Jones chegou na NFL? Pô, ele era muito magro. 2, 3 temporadas, uma no banco, 2, 3 temporadas depois, o cara tava um gigante. Por quê? Porque precisa. Fisicamente você precisa. Então, mas eu concordo aí com as opiniões de que o Jordan Love, se mantiver o trabalho, não tiver o desespero, vai dar bom. Com o Matt LaFleur, é possível ele ganhar os 2 títulos que os outros 2 ganharam. Sim. Da NFC. O negócio e vai embora. Da NFC, porque daí quando a gente chega no Super Bowl contra o campeão da NFC, acho que no momento... Não, claro, Sempre hoje vai ser se você favorito, colocar mas- os Packers contra qualquer um time de elite da AFC, aí é impensável a gente prever um Packers campeão da NFC.
Hoje não. Mas é um trabalho, é um processo, Mas né? é Os próprios o títulos... mesmo processo que o Chiefs fez para poder chegar. O Eagles fez também. O Eagles está fazendo, né? Não, o processo que passaram Favre e o Aaron Rodgers, de montagem de time mesmo, não só dos dois, né? Sim. Porque os dois passaram vários anos com bons times em que eles não conseguiam ganhar. Aí chegava uma peça específica ali, um Red Miller... Red Miller? Red White. Red Miller é do NBA, né? É. O Red White, ou Bom chegava jogador, por sinal. algum outro defensor ali que estava faltando para encaixar e aí vai. Então, faz parte do processo. Mas eu vejo com bons olhos o Jordan Love, acho que pode ser um dos bons quarterbacks da liga no futuro. E nessa quinta-feira teremos um clássico, um dos maiores clássicos da NFL, talvez atrás do Packers e Bears, seja o segundo maior, inclusive, sendo da mesma divisão ali. Packers e Lions, um jogo que acontece desde 1900 e bolinha. O que vocês esperam desse jogo? O que vocês acham que vai acontecer? Esse jogo é em Lambeau, né? Então, a vantagem do Green Bay é ser no Lambeau Field, né? Mas... A desvantagem é que não tá tão frio ainda, né? Desvantagem que não tá tão frio. E o time do Detroit vem melhorando a cada rodada, vem se encaixando. O Goff vem surpreendendo, vem jogando muito bem, né, cara? E é como eu disse, quando você tem uma OL, o coração do ataque é a OL. Quando você tem uma ótima OL, que é igual do Lions, você pode ter um QB mediano que você pode conquistar títulos. Né? Então a gente viu que a defesa do Detroit é legal, é boa pra caramba. E como é um clássico, a gente espera que seja um tiroteio de pontos, né? Então ele vai fazer acho que 8 anos do Joga pro Alto e Reza, né? Então acho que 8 ou 9 anos. Provavelmente. Então. Faz tempo, hein? Faz tempo. A gente pensa que não, mas. A gente tá ficando velho, pessoal. Cara, o que eu mais gosto daquele lance é o Tyrande que fez a recepção, eu esqueci o nome Rodgers. dele. Que é o Rodgers, Rodgers. né? Que ele sobe já dando risada, cara. Você olha, se você ver o vídeo é muito massa, porque ele sobe dando risada, porque ele sabe que ele garantiu o catch. Porque ele foi o único que ele saiu depois, ele olha a bola vindo, cara, ele sobe rindo já, tipo, ganhei o jogo, cara. Eu acho que é a melhor parte dessa jogada. Então, e o Detroit vai pra cima, porque quanto tempo que vem apanhando do Packers, né? Então, eu acho que vai ser um jogaço, cara. E ano passado teve a desclassificação do Packers na mão do Lions também na última rodada, né? Exatamente. Então, acho que é um jogo que os dois vêm mordidos. O que você acha, Dornelles? O que você tá vendo desse jogo aí? Eu acho que é uma boa oportunidade da gente ter mais um teste pro Jordan Love, né? Para ver o que ele entrega depois de uma grande virada em casa contra um New Orleans desfalcado, né? Com problemas. Agora pega um time que está mais forte na temporada, que é o Detroit, né? Uma rivalidade. Aí a gente vai tirar um pouquinho da prova, se ele embala de vez ou não, até porque quinta-feira, semana mais curta, interfere na preparação, tudo aquilo lá. Para quem joga fora é pior, né? Eu acredito em um grande jogo. Eu acho que não tenho muita dúvida que vai ser um jogo pegadaço. Será que a gente pode começar uma tradição da gente não escolher todos os palpites, mas pegar o Thursday Night Football e a gente dar um palpitezinho aqui? Pô, seria legal, cara. Pô, manda ver, cara. Acho uma sempre... maravilha. Eu vou colocar, porque, cara, eu vi o Lions jogando contra o Chiefs, a defesa do Lions tá ok, tipo, tem pontos que pode melhorar, acho que a linha deles defensiva é muito boa. Acho que eles vão apresentar um pouco de dificuldade pro Love, então eu vou colocar que esse jogo termina 28-17 para o Lions. E, cara, tem bastante torcedor do Packers que vai ficar bravo comigo, tá? Cara, eu vou seguir meio que o teu caminho, Zug, mas eu vou colocar um placar mais elevado, né? Você falou da DL do Lions, cara, tem o Hudson. Sim. Que é o cara que faz mais pressão na liga, que mais tem sec, se eu não me engano, na liga nesse momento, é ele. É o TJ Watt. Eu acho que ele tem mais hurries, não mais hurries, né? Isso. Mais hurries, que ele é o que é o hurry, que é você que está acompanhando e não sabe, ele é apressar o quarterback, fazer o quarterback lançar a bola antes do que ele queria. Exatamente. Então, eu acho que vai dar uns 35-28 esse jogo pro Lions. Caraca, tomara. Cara, tomara, entretenimento, pô. Porque o ataque do Lions é potente. A gente sabe que o ataque do Packers também faz pontos. Então, eu creio que vai dar um 35-28. Boa. Eu vou de 20-17 para Green Bay. Boa. Green Bay
jogo mais Contido, travadinho, mais travado. jogo de quinta-feira, começando a ficar frio. Vamos no 20-17 que tá bom. Maravilha. Antes da gente ir para a NBA e falar um pouquinho do que a gente trouxe hoje para vocês, eu queria fazer mais um adendo de um jogo que a gente não falou aqui e que semana passada a gente levantou a bola do Dallas Cowboys, colocou eles lá em cima e eles droparam um ovo contra um dos times que é supostamente mais fraco da liga esse ano, né? Cara, e o que me surpreendeu foi assim, né? Na hora que eu vi que o jogo, o Cardinals estava ganhando, eu falei, pô, vai ser igual contra o Giants, cara. Vai ser igual, porque o ataque do Dallas, uma hora ou outra, lá o Pollard vai se animar, o CJ Lamb vai jogar, vai receber bola e vai fazer uma big play. E a defesa do Cardinals foi sensacional. Tomou os pontos, mas conseguiu segurar o ataque. E nesse ponto eu vejo, cara, que o Dallas precisa de um QB. Não é o Dak Prescott não vai ser o QB que vai levar o Dallas para o Super Bowl. Ou pelo menos para o Super Bowl, nem ganhar, mas para uma final até para uma final de conferência. Eu não acho que ele tem essa bala na agulha, cara, principalmente depois da perda, né? Teve perdas ali na OL, teve o Trevon Diggs que fora da temporada. Nossa, tristeza. Então, é uma tristeza de um baita jogador. Então, eu acho que o Cowboys precisa de um quarterback. Pegou agora o menino que era do 49ers, né, cara? Ele tá como terceiro QB. Eu esqueci o nome dele. Trey Lance. Olho no Lance. Olho no Lance. Então... Coloca efeito aí. Eu acho que o Cowboys ramelou ali, cara. Eu acho que, pô, jogou muito mal. E o Josh Dobbs virou... Perder pro Josh Dobbs é complicado. Cara. Então, é que também ele tem no backfield ali com ele o running back que era do Steelers lá, James o Conner, que é Exterminador do absurdo. futuro. Baita Cara. jogador. Hã? Eu acho ele um baita jogador. Ele é excelente. Baita do ele é jogador, excelente. excelente jogador. Não, e jogou demais, né? Ele jogou demais no jogo contra o Cowboys. Então, isso que ajuda muito o Dobbs, né? Que se você tem um running back bom, você é um QB mediano pra ruim e tem um running back bom, já te ajuda demais, né? Com certeza. Então, isso ajudou ele. Cara, perder o Josh Dobbs é complicado. Mas, historicamente, o Dallas tem problemas para vencer no Arizona, né? Para jogar contra os Cardinals. E, cara, eu discordo. Eu acho que o Dak Prescott tem totais condições de levar o Dallas ao Super Bowl e vencer o Super Bowl. Para mim, o grande problema do Dallas se chama Mike McCarthy. E continua sendo e vai ser até esse cara sair de lá. E aí, a partir do momento que ele for embora, o problema do Dallas Cowboys vai se chamar Jerry Jones. Que é quem tá acima. Mas esse só vai embora para um único destino que a gente sabe exato. que é, né? Só se Deus puxar. Só se for a hora dele. Então, cara, para mim o grande problema hoje é esse. O Dallas Cowboys tem que lidar com problemas que são muito complicados, que é o head coach e o general manager / dono / faz tudo lá, né? Porque o cara, ele é o dono, ele vai pro draft, ele escolhe, ele se duvidar, ele mesmo escala e é a minha vontade que seja feita. Então, eu acredito que o problema do Dak Prescott é estar nesse timing do Dallas Cowboys aí, que a gente vê há muito tempo. O Jerry Jones já foi campeão lá atrás e toda aquela história, blá, blá, blá. Mas, pô, faz muito tempo que não faz nada, né? 95, acho que foi o último título do Exatamente. Do Cowboys, né? Acho que é. Não faz nada mais, cara. E aí passa Tony Romo, queimam Tony Romo, que era um fantástico, ótimo né, cara? quarterback. Eu E aí gostava ficou com tudo. aquela estigma de que não consegue dar o passo à frente. Mas, cara, a meu ver, não depende só do quarterback para dar o passo à frente. E a história está se repetindo com o Dak Prescott. Aí o cara vai ficar estigmatizado como um jogador que não conseguia fazer o último, né? No jogo grande ele não... Pô, mas será que é só isso? De novo? A mesma história? Eu acho que o Prescott, ele pode chegar a um Super Bowl, mas não com o Dallas. Entendeu? Por diversos fatores, não só dele. Porque eu acho que ele... Sempre na hora que você precisa do Prescott, ele sofre um fumble, ele segura a bola demais, toma interceptação à torta e direito. Então esse que é o problema do Prescott pra mim. Eu acho que ele é um bom quarterback, ponto. Não é
um que vai chegar... Se bem que a gente viu, Nick Foles era um mediano quarterback que chegou no Super Bowl. Esse é o ponto, né? A gente já viu aí nos últimos anos o Nick Foles ser campeão, a gente já viu o Cam Newton no Super Bowl, a gente já viu o Jimmy Garoppolo no Super Bowl. Então, pô, o Dak Prescott é pior do que esses? Não é, cara. Eu acho que o Prescott não é, cara. Acho que desses nomes que você citou, dos nomes que você citou, que o Cam Newton. Porque o Cam Newton, no ano que ele foi pro Super Bowl, ele tava on fire, né, cara? Ele jogou demais no ano, entendeu? Mas, cara, eu não... Assim, o Dak Prescott teve temporadas já tão boas quanto o Cam Newton teve naquela temporada. Só que ele não é gigante e corre que nem um maluco, né? Como passador, sim. Como passador, ele até posso falar que como passador ele é melhor que o Cam Newton. O Cam Newton aquele ano, pô, ele tava passando muito bem a bola, mas o grande trunfo dele é porque, pô, ele tem corpo de linebacker e isso corre que nem um running back, O né? Snake com ele era igual o Snake do Eagles hoje em dia. Não, basicamente ele se empurrava pra frente. O cara corria com a bola, campo aberto, baixava a cabeça e trauletada e passava em cima, cara. Sim. Eu acho que isso que castigou um pouco ele pra não continuar na carreira, né, cara? Sim. Porque... O ombro dele ali nunca mais vai ser o mesmo, sem com dúvida. certeza. Vamos pro basquete, então vamos falar um pouquinho de Hall da Fama, já que a gente tá na pré-temporada, quase na pré-temporada da NBA, né? Tá começando agora, os caras estão começando a treinar, voltar para os Estados Unidos, quem é de fora e tal. E aí vamos falar um pouquinho do André Iguodala. Tem gente comentando sobre se ele vai pro Hall da Fama ou não. E aí a gente queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que ele merece? Ele já foi tetracampeão da NBA. Ele foi MVP das finais em um ano. Então, vocês acham que merece? Tem um lugar no Hall da Fama? A gente sabe que o Hall da Fama da NBA é complicado, é bem concorrido. É bem mais difícil do que da NFL, né? Talvez seja mais difícil da NFL. Né? São menos jogadores menos gente, né? geral. Mas mesmo assim, você vê os nomes do ano passado, era tipo Dirk Nowitzki, era tipo Manu Ginobili. Cara, são todos caras que transcendem além do esporte. Então, queria saber de vocês um pouco da opinião, se tem espaço para ele ou não. Eu começo, cara? Claro. Pô, me jogou na fogueira. Essa é difícil, hein? Essa é pegada, cara. Hall da Fama sempre dá o que falar, né? Sempre um assunto bom. O próprio André Iguodala levantou essa bola também aí essa semana. Falou que ele mesmo não acredita que ele mereça estar no Hall da Fama. Apesar dos títulos, apesar do MVP. Porque ele entende que o Hall da Fama é um lugar para figuras muito extra classe, muito fora do comum. Ele falou, pô, vou olhar no Hall da Fama, se eu entrar no Hall da Fama, vai estar comigo o quê? O Stephen Curry, o LeBron James, o Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Pô, esses caras merecem um lugar só deles, não comigo. Então foi bem humilde, né? Bem, vamos dizer, até me fugiu a palavra assim, mas ele foi consciente, né? Vamos dizer, de que ele não deveria estar. Você olha o currículo dele, ele tem um currículo de Hall da Fama, né? Sim, 4 títulos, um MVP de finais, aí você olha pro time que ele jogava e aí você começa a pensar, putz, será? Nos primeiros títulos ele era o terceiro jogador, o terceiro/quarto jogador do time. Nos outros dois ele já era, em outro determinado tempo, outros 2 títulos ele já era o quinto jogador do time. Em talento, em importância, né? E você tinha Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e, eventualmente, depois Kevin Durant também junto. Então, porra, mas aí fica fácil. Mas, em compensação, também você olha e um dos anos ele tinha Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson e ele foi o MVP das finais. Cara, eu acho que isso é um desempate pra mim. Ele foi o MVP das finais. Eu acho que eu concordo com você, Zug. Porém, quem sou eu para contrariar ele mesmo, né? Eu não colocaria ele no Hall da Fama, porque eu entendo que o Hall da Fama é um cara muito absurdo. E se você for olhar depois, daqui 20, 30 anos, você vai olhar, cara, quem foram os grandes jogadores da geração 2010, 2020? Ninguém vai falar do André Iguodala, cara. Mas ninguém vai lembrar do Iguodala. Então, pra mim, isso aí é... Pra que Hall da Fama um cara desse, assim? Eu acho que não precisa. Cara, eu já vejo... como eu falei, que é o desempate, fica naquela linha tênue, assim, né, dele ir ou não ir, porque assim, ó, quantos carregadores de piano que a gente viu indo pro Hall da Fama, né, da equipe do Bulls, quem que foi pro Hall da Fama? Dos que carregavam o piano, não os principais, Jordan, Pippen, né, então... Você acha...
Você considera que o Dennis Rodman carregava piano? Mas é que foi o Dennis Rodman nos segundos 3 títulos, né? E É. o Dennis Rodman ele já era muito astro por Detroit, né? Então... Mas ele era carregador de piano ou ele era... Cara, ele era um semi-protagonista, né? Ele era um semi-protagonista ali, porque além de ele carregar o piano, ele tinha o seu protagonismo. O Iguodala, ele teve o seu protagonismo quando ele foi o MVP das finais, que ele apavorou, ele jogou demais, né? Mas, se você for ver todo o histórico de NBA, né, como a gente fala, né, só a NBA é mais seleta nos jogadores do que a NFL, eu acho que, por enquanto, ele não entra. Entendeu? Tipo, quem sabe se ele tiver mais uma temporada muito ótima, assim, jogando demais, quase sendo MVP das finais, quem sabe? Mas se ele não acredita, cara, daí complica um pouco também, né? Pois é. Quem que vai acreditar? Então, se ele dá uma declaração dessa, o cara já fala, ele tá sendo humilde ou tá tentando fazer lobby, né? Mas, cara, eu acho que ele poderia ser pelos 4 títulos, por ser um MVP de finais, mas... Cara, como o Dornelis falou, você tá do lado do Jordan, cara, do Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, entendeu? Larry Bird, cara. Então, eles são... É a mesma coisa quando a gente fala dos jogadores de soccer, né, de futebol, que, você coloca na mesma prateleira Pelé e Cristiano Ronaldo, não tem como. Tá Óbvio que sim, né? Cara, o Pelé como jogador, eu falo, cara, ele era extraordinário. Como pessoa, tem os seus poréns, mas, cara, o Pelé era extraordinário. O Cristiano Ronaldo é um jogador que treinou demais. O Pelé não precisava treinar. O Pelé treinava demais. Só que o Pelé não precisava treinar tanto quanto o Cristiano Ronaldo precisa treinar. Sim. Entendeu? O Messi é genial. Mas você coloca ele igual ao Maradona, o tanto de ídolo que o Maradona foi, entendeu? Você tem esses pesos, assim, na minha visão. Melhor. O Messi, né? Cara, o Messi é genial, mas só que a importância do Maradona para a Argentina e para o Napoli. Mas aí entendeu? a gente vai começar a falar de futebol, de soccer, daí... Mas é um papo diferenciado. Cara, a única coisa que eu queria falar do Iguodala é que eu considero que esse negócio da MVP das finais dá um peso e eu diria pra ele, André, meu amigo André que tá assistindo a gente aqui. André. Cara, Andrezinho, você tem que se aposentar agora. Pega um ano que não tem ninguém muito grande se aposentando, você vai competir com o Carmelo Anthony. E aí, com o Carmelo Anthony você ganha. Então eles têm que colocar 5 todo ano lá. Sim. Às vezes eles vão pegar um cara que já passou tal. Então, eu acho que o timing dele se aposentar é mais importante do que tudo isso que a gente está falando. Se ele se aposentar em anos que, depois de 5 anos ali, que é a espera para o Hall da Fama, ele pegar um ano meio fraco ali, ele entra fácil. Se ele pegar um ano meio bobeirinho ali, ele entra fácil. Então, acho que ele tem que aproveitar esse timing antes do LeBron, antes da talvez uma geração aí se aposentar para entrar mais garantido no Hall da Fama. E falando no LeBron, puxando o assunto do LeBron, ele é basicamente todo mundo que fizer uma lista de basquete e não colocar o LeBron no top 3 ali dos jogadores da história já está errado, e eu sei que tem muito hater, mas o número não tem o que disfarce disso, então Haters gonna hate. Haters sempre aparecerão, né? E também ele está no top 2 da pontuação histórica do basquete, dos jogos oficiais considerados aí no basquete mundial. E o primeiro é ninguém mais, ninguém menos do que, para mim, um dos maiores craques da história do basquete mundial, Oscar Schmidt, nosso brasileiro, o maior ídolo de Kobe Bryant. Então, provavelmente esse ano ele tem uma chance de chegar na pontuação histórica do Oscar Schmidt. Vocês acham que é esse ano que acontece? E vocês acham que, se não acontecer esse ano, vai acontecer porque ele vai jogar mais um ano? Vai acontecer, né? O Oscar Schmidt que é do Hall da Fama do basquete, né? Sim, tem que lembrar disso. É. Não jogou na NBA e entrou no Hall da Fama do basquete patrocinado pela NBA, tá? Só esse nível que a gente tá falando. Exatamente. Cara, vai acontecer, né? É inevitável. O LeBron James é inevitável. Exatamente. Essa é a definição e ponto. Mas é isso. Uma força da natureza. Não preciso mais falar nada. Eu acho que só não acontece esse ano se ele se lesionar, cara. Porque ele é muito pontuador, né? Então ele é muito bom jogador. Concordo com você ali que ele é em termos de jogador, se você não colocar ele no top 3, tá errado, cara, porque... E não é em terceiro, daí. E não é em terceiro. Cara, eu acho cara, é que o problema ali é que a gente teve
duas mentes brilhantes, que foi Michael Jordan e Kobe Bryant, né, cara? Então, Não. Mas Kobe Bryant, por favor, né? eu gosto demais do Kobe Bryant, então... Kobe Bryant, se você colocar no top 10, é o 10º. Não. Que isso? Pelo amor de Deus. Tá louco, falando em hate, apareçam agora. Agora vocês podem aparecer, cara. Tranquilamente. Não, tá louco, cara. Mas o LeBron... foi ele. Tranquilamente. O LeBron é um absurdo de um jogador, é um absurdo do atleta. E tipo, ele se lesiona, mas não é tanto quanto... Porque ele aguenta uma temporada praticamente inteira, cara. E são muitos jogos desgastantes. Então você vê ele pouco de folga. Então por isso que ele pontua muito. E, cara, e você passar o Oscar Schmidt, cara, é o que eu falo. Ele tem raiva de quando as pessoas falam que ele é o mão santa. Não, ele treinou, cara. Ele fala, eu treinava 30 mil bolas depois do treino para acertar minha mecânica e tal. Não é mão santa. Eu treinei, então... Cara, então é uma marca que se o LeBron superar aí, cara, aí eu posso pensar em colocar ele na frente do Kobe Bryant. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pra mim ele é top 2 e não tá em segundo. Basicamente é isso. LeBron? O LeBron. Não, é top 2 em segundo. Pra mim ele é top 2 e não está em segundo. Mas... Entre os homens aí, né? Entre os seres humanos. Você na verdade... o Michael Jordan fora da disputa. Na verdade, pra mim... Enfim, né, eu também quero ser cancelado, já que o Daniel vai ser. Não, vamos trazer. A gente vai ter que trazer esse assunto ainda pra outro programa. Isso é legal. Esse assunto é legal de conversar. Jogar um top 5 da NBA, assim. O top 5 da NBA é bom. Mas eu acho que tem que ser line-up. Tem que fazer um 5 starting, não o top 5, entendeu? Tem que montar uma line-up. Acho que é o ideal. Vamos passar um pouquinho agora pelo futebol americano brasileiro. Alguns dos resultados que a gente vai trazer aí hoje. Vou falar aqui os resultados. Vai começar já a passar, o Teco passar os nossos highlights vai entrar. Conseguiram pra gente. Então, no Brasileirão da primeira divisão, destaque para Flamengo Imperadores. Tomou de 13-6 do RFA, um clássico carioca. O HP Futebol perdeu de 42-0 do Rio Preto Whalers. E o Bron Spiders, num lance dedicado aí a Marshall Lynch, tomou de 16-6 do Guarulhos Rhinos. Alô, Pete Carroll, Alô, você? Pete Carroll, você tá fazendo escola. Também tivemos na Liga BFA Itajaí Almirante 56-14 contra o Santa Maria Soldiers. E, sem os vídeos que não vão passar aqui também, na segunda divisão a gente teve São Miguel Indians contra Gravataí Spartans 51-2. Meu Deus, o Denver Broncos tá fazendo escola. Tá fazendo escola. O São Bernardo Avengers meteu 61-0 no Assis Captains. Caraca. E o Londrina Bristlebacks perdeu de 51-7 para os Six Spartans. Então, o Valdô vai falar um pouquinho desses resultados aí, o que surpreendeu, o que foi de mais interessante nesses resultados aí. Vários blowouts, inclusive. Os blowouts que chamam a atenção, né? Rolou um guerra civil aqui no Captains contra Avengers. Exatamente, uma Civil War, né? Praticamente. Então, vamos lá. Falando um pouco dos jogos, aí tá passando para vocês. Aí, primeiramente, Flamengo Imperadores e Rio Football Academy, né? Que é uma equipe... que a gente fala que é um caminho certo do futebol americano no Brasil. O RFA, ele começou como um projeto sub-20. Então, o Patrick Duton faz um trabalho maravilhoso. Todo ano eles vêm para Curitiba para jogar o torneio sub-20. Ele tem todas as joias preciosas do Rio de Janeiro, os novinhos estão com ele, aí ele sempre traz um ou outro jogador importante, como o Keylos Cox, que está jogando, que é um dos melhores americanos que já apareceu no Brasil para jogar futebol americano. E o Flamengo Imperadores tenta esse processo de renovação, teve diversas interceptações, então isso custou muito caro na partida, que levou essa vitória do Rio Football Academy. Então, muito merecida. Todo mundo estava esperando esse clássico carioca e já estava trilhando para esse caminho que seria a vitória do Rio Football Academy, da RFA. E é como se fosse um CF Zico da vida? Praticamente. E eles jogam lá, cara. Futebol. E eles jogam lá. O jogo deles contra o Galo foi no Centro de Futebol Zico. Aí, ó. Já tá praticamente isso. Legal. E o Flamengo Imperadores, ele tem o nome por causa do Adriano? É uma pergunta mesmo. Deveria ser, né, cara? Mas é que essa linha do Imperadores era do
Fluminense e Imperadores, lembra? Que foi o campeão em 2011. Então eles Naquele trocaram jogo... do CNPJ contra o Coritiba Crocodiles aqui no Couto Pereira. Aquele jogo fenomenal. Então é dessa linha, né? Eles só saíram do Fluminense e foram pro Flamengo. Esqueça o Adriano. Tipo Baltimore e Cleveland. Exatamente. Então, Isso é verdade. E já no segundo jogo aí dos highlights, a equipe do HP Futebol sofreu a derrota para a equipe do Rio Preto Vailers, né? Até teve uma brincadeira saudável do Vailers nas redes sociais, eu dei risada porque foi bem pensada, né? Que é Rottweiler, né? O Weiler por causa do Rottweiler. E eles colocaram ali uma impressora HP, né? Mas não é por causa da impressora o nome do HP, é por causa de Hurricanes e Predadores. Não é o Harry Potter. Não, também não é Harry Potter, que eles se fundaram, né? O Predadores com o Hurricanes e surgiu o nome. Mas o HP me surpreendeu positivamente, porque ele começou muito bem na partida, estava segurando. O Vailers é um dos top 3 times do Brasil. Então ele estava conseguindo segurar, até o segundo quarto estava um jogo bom, aí a partir do terceiro quarto ali, o Vailers, que tem 2 americanos jogando, né, na equipe, né, jogam, um é o quarterback, o outro joga na defesa, jogaram muito bem, e foram construindo o placar, e acabaram deixando a Mercy Rule lá para o quarto, mais para o finalzinho, porque apesar de eles quererem pontuar, a Mercy Rule, para quem não sabe, é uma regra de misericórdia. Passou dos 35 pontos aqui no Brasil, o Miami Dolphins devia ter tido essa regra. Que passando dos 35 pontos de diferença, o cronômetro não para mais, é só em algumas situações previstas em regras. Então, eles deixaram mais para o final, mas só que isso pode pesar. Porque o Galo, lembra que a gente falou na semana passada que o Galo meteu 68, e saldo de pontos é um fator para decidir os seeds do campeonato. Né? Então, o Vailers dominou o jogo, né? Tipo, a partir do terceiro quarto ali, o Vailers dominou e levou essa partida. E agora falar do desastre das Aranhas Marrons, né? Eu que já joguei no Brawl Spiders, o Zug que jogou lá atrás do Brawl Spiders também. Cara, foi um jogo de defesas maravilhosas, né? O Guarulhos Rhinos tem uma DL muito pesadona, lembra bastante a do Detroit Lions, muito pesado, assim, uns pedaços de carne gigante mesmo, os caras são bem fortes. E o ataque do Brawl Spiders inexistente. Só que a defesa do Brawl Spiders, o Vinícius Ribas, cara, vocês vão ver no alguns highlights, ou se você for lá no canal da Triplay, no YouTube ou na Twitch, o cara acabou com o jogo. O cara deu sec, o cara fez tudo. E o primeiro TD foi do Brawl Spiders, numa pick six de 80 jardas do Vinícius Araújo, né? Que joga os 2 linebackers ali, Vinícius Ribas e Araújo. Só que daí o Catulo, que é um dos melhores QBs aí do FABR, acabou batendo no peito, fez um passe sensacional no finalzinho do segundo quarto, fez um passe lá no fundo, conseguiu o TD. O Brawl Spiders voltou com o Luan Tuleski comandando o ataque, né? O Julian saiu, entrou o Luan Tuleski, que foi indo no quarto, faltando menos de 4 minutos para acabar o jogo, chegou na linha de 1 jarda e o que aconteceu? Marshall Lynch. Nossa, cara, foi fazer, era só deixar, com um running back americano, né, o Brawl Spiders tem, era só deixar a bola para ele, correr para a endzone, confiar na defesa, que a defesa ia segurar, porque a defesa é muito forte do Brawl Spiders. Não. A decisão... Eu fiquei sabendo que a decisão da comissão era para correr, mas naquele momento o quarterback achou melhor ficar com a bola e tentar um passe, tomou uma interceptação dentro da endzone que cravou a vitória do Guarulhos Rhinos aí e ainda o Guarulhos tava 9-6, ainda o Rhinos ainda fez uma pick six no finalzinho da partida. O menino da base do Rhinos, muito bom, agora me fugiu o nome dele, mas muito bom, ele até ganhou o melhor jogador da defesa. E agora coloca 2-1 na sua campanha, o Rhinos, né? E o Brawl Spiders fica 1-2. Já na Liga BFA, pra gente fechar aí os vídeos, cara, eu fiquei bem impressionado. Por quê? Porque o Itajaí Almirantes, que tem um uniforme maravilhoso, modéstia à parte, porque eu que fiz, mas o Itajaí Almirantes colocou um placar elástico numa das equipes mais tradicionais do Sul. Né? E chegou um pacotão agora de reforços para eles, que o Bassani como quarterback, né? Tem o Polastri
de linebacker, Nazgûl correndo com a bola, que ele acabou no Paranaense, jogaram pelo primeiro semestre pelo Crocodiles, então chegou esse pacote de reforço para o Itajaí Almirantes e eles não deram chance para o Santa Maria Soldiers, e para mim eu acho que está pintando na Liga BFA um novo dono do Sul. Panelou lá então. Porque Kevin panelou. Durant foi também? Duranzou. Exatamente. Duranzou. É o panelô. A gente falou da semana passada lá, Duranzou. Lá, cara, foi um panelaço. E a gente já tinha visto que o Almirantes fez uma boa partida contra o Rex, perdeu por uma diferença bem pouca, né? Foi acho que uma posse de bola. E agora vem com esse pacote que já conhece o Rex e vai chegar nas finais lá. Quem sabe teremos um novo dono do pedaço aí no Sul pela Liga BFA. E para finalizar ali, tivemos a Copa Paraná, né? Já acabando os vídeos aí, tivemos a Copa Paraná, que o Maringá Pyro jogou no Willie Davis, lá que está de charmosão em Maringá. Clássico. Colocou 52-6 da equipe do Wolves, o TFPR, que é uma equipe nova, né? Então, ele já jogou um paranaense, mas ainda é uma equipe universitária. Então, eles têm o período universitário ali do ano para treinar. Então, colocaram a cara ali para jogar essa Copa Paraná. Perderam, mas, cara, fizeram um bom papel. E nos dias 7 e 8 teremos a disputa de terceiro e quarto entre Curitiba Lions e o TFPR Wolves, que será em Curitiba, provavelmente no Croco Stadium. E lá em Maringá, dessa vez no campo da Alvorada, vai ter a grande final da Copa Paraná. Quem ganhar vai levar o título do Iguaçu Ball, entre Maringá Pyros e Ponta Grossa Phantoms. Então vai ser bem legal aí, cara. Eu queria aproveitar e pedir desculpa ao pessoal de Rio Preto, porque eu chamei o Rio Preto Whalers no começo hora que eu estava apresentando os resultados, e Vailers. O Paulo Antunes dentro de mim não consegue não americanizar os nomes, então acontece que eu falei errado aqui, peço desculpas. Mas um abraço para todo mundo de Rio Preto. E também teve os resultados ali da segunda divisão, né, do futebol americano, então vale a pena dar um tapa aí. A gente não tem os vídeos, infelizmente, da segunda divisão, mas vale a pena falar um pouquinho. E esses placares, esses blowouts que aconteceram aí na D2, né, cara, que é chamada D2, que puxa ali pro college, né, deu-se muito porque alguns times ali, o São Miguel Indies é um time de D2, é um time muito forte, ele joga o Campeonato Paranaense, apesar de ser de Santa Catarina, ele joga porque é bem mais próximo em questão de custo de jogar. Venceu a equipe do Gravataí Spartans, né? Mas por um placar mais elástico. A 2, né? Foi um safety. A única pontuação do Gravataí, quem tava com a bola era o São Miguel, né? Exatamente. Então, mas o Índias que vem fazendo, o Roni, cara, que eu conheço, uma pessoa legal pra caramba, tá fazendo um ótimo papel lá no São Miguel Índias. Já os demais jogos ali, a gente pode falar que são times de D1, que deveriam estar na D1, jogando contra times com nível da D2. Porque, não desmerecendo nenhum nem outro, mas é que a equipe do São Bernardo Avengers já tinha ganho já do Londrina Bristol Becks por um bom placar. O Londrina Bristol Becks, para quem não sabe, é campeão do Pinhão Ball, né? Que é um ball secundário dentro do Campeonato Paranaense. Tem o Paraná Ball e o Pinhão Ball. Então ele chegou ali, vamos colocar em 5º lugar no Campeonato Paranaense e ganhou fez uma final e ganhou contra o Ponta Grossa Phantoms. E o São Bernardo Avengers colocou 61-0 no placar na Cis Captains, que é uma equipe basicamente nova aí, que eu venho acompanhando. E o próprio Londrina Bristol Becks perdeu para a equipe do Six Spartans por 51-7. O Six Spartans não tem nada mais, nada menos que Mamão, né? Ramon Mamão, que foi QB da seleção. Diego Gordo Taylor, que é uma das lendas do... Cara, quem não conhece o Gordo Taylor, procura nas redes sociais, ele faz react de comida. E é um baita de um OL. E o nosso querido Mega, cara. OL, né? O nosso querido Mega, cara, que é um dos melhores receivers que já apareceu no Brasil, joga demais, tem uma bagagem absurda, jogador de seleção, já fez combine pra NFL, cara. Então, cara, é um jogador. Então, como que 3 jogadores desse nível estão jogando na segunda divisão, não desmerecendo a segunda divisão, que é um campeonato maravilhoso que a CBFA faz, mas é um time muito forte pra estar dentro dele. Por isso esse blowout. É favorito pra subir? É um dos favoritos. Tanto eles quanto São Bernardo Avengers, juntando com Porto Alegre Pumpkins,
o Oncelotes e o Paraná Clube Guardiansente são esses os meus favoritos para subir para D1 ano que vem. Maravilha, maravilha. Puxando agora para o basquete nacional, nosso último destaque do programa, um título mundial de clubes do Franca SESI. Então, confesso que não estava acompanhando muito o Mundial de Basquete Interclubes, mas quando soube que eles já estavam ali chegando na retinha, achei muito maneiro e esse título vem para coroar um bom momento do basquetebol nacional, né? Eu dei uma olhada, eu não acompanhei o campeonato inteiro, mas eu estava acompanhando a página no Instagram da CBB, e daí eles postaram lá que o Franca tinha sido campeão. Eu fui pesquisar um pouco mais. Cara, o Franca jogou de smoking, cara. Jogou muito bem, cara. Teve o principal jogador do torneio. Cara, foi bonito de se ver, porque, como você disse, o basquete nacional vem se recuperando, vem naquela recuperação, porque o último time bom que a seleção brasileira teve, que a gente pode falar que chegou numas Olimpíadas, foi o do Oscar, cara. Entendeu? Então, tiveram peças ótimas durante os anos, né? Nenê, Leandrinho, né? Muitos ótimos jogadores, só que o problema é que, né, não vem nesse padrão de títulos e títulos e títulos, né? Então... E esses caras que você falou, a gente nunca conseguiu juntar todos. Sim, geralmente um pedia dispensa, outro. Sempre rolou essa politicagem, então meio que rolou esse momento de não encontrar ali a seleção ideal, nunca jogou, basicamente. Muito por causa da NBA também, né, cara, que vetava alguns pediam dispensa. Tinha uma questão de seguro na época que rolou, o seguro que rolava lá, então... Mas eu fico muito feliz pro Franca SESI ganhar esse título, trazer esse título pro Brasil, mostrar que o Brasil tá voltando a ser uma força no basquetebol. E assim, lembrando lá o nosso amigo que falou que se incomodava com ele... cara da NBA, campeão mundial, não sei o que. Né? Cadê os times da NBA aqui pra jogar? O Franca SESI é o campeão mundial. É isso aí. E chora aí, NBA. Chora NBA, cara. E esse tá lá, é campeão mundial pela federação. Então, pela FIBA, então tá lá. Ó. Estados Unidos sem o título mundial de clubes, sem o título mundial de seleções. Se perdeu Crise na Olimpíadas. NBA? Crise, né? Um abraço. Vamos todo mundo migrar, trazer LeBron, trazer a turma toda pra jogar o NBB, que Exatamente. a NBA tá pra baixo, cara. Então é isso, nossos assuntos de hoje. Algum último destaque aí, Dornelles? Não, cara, nenhum destaque aí. Só o de sempre, né? TJ Watt, um abraço. Último destaque, Valdo. Cara, vocês que curtem futebol americano, eu dou o meu lado é dar um enfoque mais pro futebol americano nacional. Acompanha as páginas lá, acompanha as transmissões da AAA, né? Tiveram transmissões o jogo do HP e Rio Preto foi transmitido pela AAA, o jogo do Brown Spiders e Guarulhos, a AAA que fez, mas foi transmitido no canal Gold, né, que é um dos canais que está crescendo aí no YouTube. Essa semana vai ter jogo no Brasileirão, a gente vai, acho que, se eu não me engano, tem Coritiba Crocodiles e Moura Lacerda Dragons, que é o rival ali do Rio Preto Vilers, lá em Ribeirão Preto. Então, acompanha o futebol americano nacional, que é bem legal, cara. Não é igual a NFL, não vá pensando que você vai ver bola rápida, o cara dando passe sem olhar. Não, é um futebol americano bem legal, acompanhe, porque... inscrevam-se, né, lá na AAA, no Instagram, no canal da Twitch, no YouTube. Se inscrevam no Great Night Football no Instagram, no YouTube, que vale a pena a gente falar bastante de futebol americano. Então, lembrando sempre, nós vamos ao ar também na quinta-feira, às 5 horas da tarde, no YouTube do Great Night Sports. Então, o canal é Great Night Sports mesmo, né? Great Night Sports. Né? Tá ali como futebol, mas a gente já tá mudando para Great Night Sports. Maravilha. Então, é isso, pessoal. E domingo na Euro, né? É verdade, Canal domingo aberto, na Euro TV. Na Euro TV, nas 10 horas da noite. Euronews, desculpa. Euronews, às 10 horas da noite, canal aberto aí para vocês acompanharem a gente. Quem é da região de Curitiba, então pode acompanhar também aí no canal aberto. Ô Zug, você me pediu um destaque, eu passei, eu vou te interromper, porque eu não sei quanto tempo vai durar, então o meu destaque é que nesse momento o Pittsburgh Steelers é o líder da divisão. Segue o líder. Vou aproveitar porque eu não sei até onde vai isso aí, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma semana acompanhar a gente. Um abraço para você de casa e a gente volta na semana que vem. Falou! Um abraço!